esse Geni, setor. olha, o Brasil avançou uma posição no ranking geral dos indicadores da ONU, considerando os países do G20. Teve melhora no ranking da pobreza, saúde e na desigualdade de gênero, porém piorou no ranking da educação e da desigualdade. As constatações lastreadas em dados foi apurada pela ANEFAC no estudo Indicador ANEFAC dos países do G20, coordenados pelos diretores da entidade, entre os quais você é um dos coordenadores dessa pesquisa. Sim. De onde surgiu essa ideia de fazer essa pesquisa e qual é o propósito da pesquisa? Nós sentimos a necessidade de ter um indicador que mostrasse a eficiência e até a eficácia das políticas públicas em termos do benefício que traz para a população. E pesquisando fontes de informações, nós chegamos à conclusão que o IDH, que é o indicador da ONU, e com todos os indicadores que lastreiam esse indicador da ONU, poderia ser uma fonte interessante. Aí iniciamos uma tabulação, uma análise desses indicadores e chegamos à conclusão que se nós isolássemos uma faixa que seria o G20, nós teríamos um grupo de países comparáveis com o Brasil e a partir daí estabelecer um conjunto de rankings, né? De ranking. Para poder comparar. E para ver onde que a gente precisa, aqui nós precisamos crescer, aqui nós precisamos desenvolver. Porque aí nós passamos a ter uma fonte de indicadores, vamos dizer, fidedignos, né? Para poder comparar de um ano com o outro, como é que estão as políticas, e até comparar naquele ano como é que nós estamos em relação aos outros países, né? E Geni, como é que se processa a elaboração dessa pesquisa? Já é o segundo ano e já está se comparando os 2 anos. E como é que se processa? A ONU ela publica de forma detalhada os números fornecidos de cada um dos países para cada um das variáveis que compõem os indicadores. Então tem um conjunto de variáveis para o indicador de educação, outro para de saúde, outro para de renda, etc. E eles aplicam uma determinada fórmula e resulta no IDH. Então o primeiro passo é nós extrairmos essas informações no menor nível de detalhe que os países publicam lá no site da ONU e montar realmente uma grande planilha em Excel mesmo, né? Onde nós conseguimos calcular subresultantes de cada grupo, de educação, de saúde, de renda, de desigualdade, inclusive a resultante geral, a partir de uma metodologia que é o Sigmark, que ele permite obter resultantes e subresultantes e medidas de diferentes naturezas, e usamos como peso dessas variáveis para ter a resultante a correlação da variável com o IDH. Então nós mantemos a consistência em relação àquilo que a ONU publica. Depois disso, nós temos um período de análise. Então são submetidos esses números, eles são pintados de cores de infravermelho a ultravioleta, sendo vermelho cores relacionadas a resultados ruins, né, ou abaixo da média, e azul violeta cores já acima da média entre os países. Aí tem os comentários, a parte qualitativa da pesquisa entra em ação, onde cada grupo é avaliado já em termos de subresultantes. Será que a técnica não poderia colocar o primeiro, que é o índice geral, né? Assim vai dar uma boa ideia de todas as informações que consta esse mesmo que tem o gráfico. Se quiser mostrar esse gráfico mesmo, então esse gráfico o que é? Então esse gráfico ele mostra no topo, né, quem está com a melhor colocação, que aí no caso desta edição nós tivemos a Austrália, né, como a melhor, aliás, a Alemanha como o melhor colocado. Esse é um índice geral. Esse é a resultante geral, que ela é muito aderente ao IDH, praticamente é o mesmo ranking que acaba dando o IDH, com algumas diferenças. Por exemplo, quando você tem alguma sustentabilidade, outros índices que de repente pode ter um peso que joga o país um pouquinho para baixo ou para cima. O que está em azul lá é a pesquisa do ano passado? Não, o azul é a posição deste ano e o vermelho é a posição que estava no ano passado. Okay. Então o Brasil ele está neste ano em 13º, no ano passado estava em 14º, então nós melhoramos uma posição no ranking geral. Mas ainda assim estamos ali, depois do México, depois da Argentina. Então, significa que México, Argentina
são países do G20, estão melhores no índice geral do que o Brasil? Estão. No conjunto dos indicadores, eles proporcionam um índice de desenvolvimento humano melhor do que o Brasil. Esse aqui que está mostrando para o internauta, o que é esse aqui? Esse daí é o próprio... É aquele mesmo gráfico, só que agora em forma numérica, né? Então nós temos as resultantes, onde o Brasil apresenta 4,45 de resultante, numa escala que vai de 0 a 10, quando comparado em média e desvio padrão de cada uma das variáveis, aplicados os pesos, que são a correlação em relação ao IDH. Então dessa forma nós temos aí uma faixa azul, que começa com a Itália e termina lá na Alemanha, como sendo a que está mais bem posicionada, uma faixa verde, que começa com a Turquia e vai até a Coreia do Sul. Nessa faixa está incluso o Brasil, que seria uma faixa da média dos países, né? Uma faixa abaixo da média, que começa com a África do Sul e termina com a China, e a faixa mais, vamos dizer, a base, né? A pior faixa, que está com a Índia, vermelho, né? Em relação ao IDH. O internauta evidentemente não está conseguindo ler, mas é importante comentar que a partir de hoje essa pesquisa completa vai estar no site da ANEFAC, que é www.anefac.com.br. É interessante que nessa versão completa da pesquisa existe a explicação de cada uma das variáveis, o que a ONU considera, etc. E Gianni, me diga o seguinte, você falou no ranking geral, o Brasil está em 13º, né? 13º neste ano. O ano passado ele estava em 14º. Então ele melhorou uma posição, isso é importante. Agora, de todos os indicadores importantes que tem nesta pesquisa, quais são aqueles em que o Brasil deve melhorar? Vamos lembrar que o IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Então, eu acredito que 2 indicadores eles são chave para promover esse melhor desenvolvimento. Um deles é a saúde, porque uma das coisas que pesa bastante no IDH é a expectativa de vida. Ele tem uma correlação muito forte com o índice. E o outro é a educação, porque na medida em que você tem uma educação melhor, né, a própria população tem mais condições de participar da vida pública com sugestões e promover melhorias. Se a técnica puder colocar o gráfico da saúde... Acho que é esse aí. Então, esse aí. No gráfico da saúde, nós temos o Brasil como sendo um dos que menos aplica na saúde em termos de percentual do PIB. Então isso acaba tendo um reflexo em relação aos demais países e ele acaba sendo um limitante para ele poder atingir melhores posições no ranking geral. Em termos de educação, seria o gráfico, a tabela seguinte, técnica, se puder colocar isso. No ranking de educação, nós temos um efeito que é interessante, porque embora o Brasil esteja bem colocado em termos de investimento, nos gastos do PIB ele está até com a cor azul, né, percentual de gasto em relação ao PIB, mas ele está em amarelo tanto em anos na escola, quanto o índice de educação, que também reflete a expectativa de anos na escola. Então nós investimos bastante dinheiro na educação, mas não conseguimos reter esses alunos na sala de aula por muito tempo. Talvez isso seja até um reflexo da economia, que as pessoas acabam tendo de abandonar os estudos para sustentar suas famílias, ou coisa parecida, ou às vezes até uma questão da própria perspectiva, né, de se vale a pena ou não ter um diploma para exercer determinado tipo de atividade que aquela pessoa vê como fonte de renda. Mas é um fator interessante, porque se na saúde nós temos um problema por baixo investimento em relação ao PIB, quando comparado com os outros países, na educação ao contrário, nós investimos bastante, mas não conseguimos reter as pessoas, e essa baixa retenção é o que joga o Brasil para baixo no ranking de educação. Quer dizer, muito provavelmente na questão da educação, ainda que você coloque o recurso, aparentemente há falhas na administração dos recursos. Quer dizer, coloca o recurso, mas a efetividade está baixa. Pode ser. É que o número, vamos dizer, da ONU, ele é bastante frio nisso, né? Então ele compara o montante de dinheiro e o tempo que fica em sala de aula. E aí passa por várias
por várias coisas, porque você pode ter uma questão do estímulo dos professores, se eles estão motivados a exercer aquilo que eles têm que desempenhar em sala de aula, porque pode ser que eu esteja investindo bastante dinheiro em educação, mas esse dinheiro pode estar sendo direcionado para prédios, para merendas, para outras coisas, né? Então, eu não sei, a gente teria de olhar com maior detalhe a distribuição desse investimento para poder até avaliar onde a gente poderia fazer um redirecionamento desse investimento. O fato é que, em termos de efetividade, né, em termos de reter o aluno na sala de aula, ele não está sendo efetivo comparado com esses outros 19 países. Uma vez que o G20, um dos 20, é a Comunidade Europeia, ela não conta como país individualmente. Não, e de qualquer forma, né, Gianni, a pesquisa é um indicador importante e são informações que os países mandam para a ONU. Isso. É aí que nós extraímos diretamente da ONU esses números. Isso, então, é o número oficial que cada país divulga. Então, não tem assim não tem nenhum tipo de manipulação, de tratamento dos dados. É o número puro mesmo, né? Então, as nossas conclusões, elas são pautadas nesses números. Nós não fazemos assim inferências, puxa, podia ser isso ou aquilo. Não, o número é esse. Então, é isso que nós apresentamos. Até porque, se no ano que vem muda o cenário, não quer dizer que o Brasil vai subir no ranking, porque os outros países também estão trabalhando nessas políticas, também estão melhorando. Então, é sempre uma comparação relativa em relação aos demais países, o que torna também rico o estudo, porque não é só uma questão, puxa, melhorei esse índice. Sim, você melhorou, mas se todos os outros também melhoraram, você pode continuar do mesmo jeito. De qualquer forma, né, Gianni, é importante mencionar que essa indicação deve servir como referência para os governos federal, estadual, municipal, analisar e acompanhar, porque são dados que vão refletir diretamente na população. Você falou aí a questão da saúde, que investe muito pouco e a qualidade da saúde está péssima, né? Você não mencionou, mas a pesquisa fala também da renda per capita. O Brasil hoje está em 84º, eu acho, como renda per capita, quer dizer, tem muito a desenvolver, né? Esse aspecto da renda talvez merecesse até um estudo à parte, né? Porque é um paradoxo. Nós somos a sexta, sétima economia do mundo, dependendo da cotação do dólar do dia, né? E no entanto, nós estamos aqui como 13º quando comparado entre 19 nações. E quando comparado aí com as demais nações, aí caímos lá para... Acho que 84. 84 é uma posição que, para quem tem a sexta economia, ser 84 em relação à distribuição dessa economia é algo realmente a ser estudado. Não, e mais preocupante ainda é o IDH, que o IDH nós estamos pior ainda. Ele reflete, né? Porque melhorou sim nos últimos anos, mas estamos pior ainda em relação às nações. Acaba sendo quase que uma relação de causa e efeito. Não que o fato de ganhar dinheiro signifique que você vai ter sempre um melhor padrão de vida, porque também se o custo de vida for muito caro, acaba não tendo uma equivalência. Mas o fato é que, da mesma forma que você comparou no começo do programa, que temos uma concentração muito grande em relação a setores financeiros, né? Talvez nós tenhamos a mesma concentração em outros setores, de indústria, de comércio, e também nos salários, onde determinadas camadas da nossa população recebem rendimentos excelentes e têm um excelente padrão de vida, e outras camadas da população elas não têm a mesma sorte, né? E eu não vejo isso como sendo uma coisa que o assistencialismo resolva. Eu acho que o assistencialismo ele acaba servindo para suprir necessidades básicas, para manter aquela pessoa, vamos dizer, num padrão mínimo de subsistência. Mas IDH é mais do que subsistência. Tem que se desenvolver culturalmente, em termos de educação, né? Essa é a sua Clique TV, programa Momento Econômico. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.